Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar especial do segundo período de avaliação de perfil de investimentos. Eu sou a Gabriela, aqui da comunicação da VEX, e estarei por aqui durante todo o encontro para ajudar no que for preciso. Estão aqui com a gente hoje o Mauro Figueira, nosso diretor-presidente, e o Vinícius Narciso, que é o diretor de investimentos e finanças. Antes de começarmos, eu vou passar rapidinho algumas informações. Se vocês quiserem mandar pergunta, é só usar o chat, estaremos acompanhando tudo por lá. Se tiver algum problema de conexão, é só sair e entrar de novo pelo mesmo link, e lembrá-los que a plataforma tem uma opção de acessibilidade com legendas. Então, se precisar, é só clicar no segundo ícone aí da barra inferior. Quero dizer que o evento está sendo gravado e que depois nós vamos disponibilizar a gravação no nosso portal, para vocês acessarem quando quiserem. Agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor, presidente Mauro Figueira, e um bom encontro aí para todos. Obrigado, Gabriela. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse webinar especial da VEX. É com grande satisfação que estamos aqui com vocês. Hoje estamos reunidos novamente com esse objetivo que é tão importante, que é cuidar do presente, mas também olhar com atenção para o nosso futuro. No último dia 1º de outubro, nós iniciamos o segundo período de avaliação do perfil dos investimentos. Esse momento reforça nosso compromisso em manter o Plano VEX sempre alinhado aos seus objetivos de vida e carreira. Aqui na VEX acreditamos que a liberdade e a flexibilidade são fundamentais na gestão do patrimônio de cada um. Por isso, oferecemos 2 períodos ao longo do ano, em abril e outubro, para que cada um possa revisar a sua escolha com tranquilidade e segurança. Neste mês, vocês todos têm a oportunidade de reavaliar e escolher entre todas as opções disponíveis qual é aquela que melhor representa seus planos e expectativas para o futuro. Durante essa campanha, nós vamos disponibilizar conteúdos exclusivos, ferramentas práticas e explicações claras sobre os modelos de risco-alvo e data-alvo. Tudo pensando para apoiar vocês nessa jornada de decisão. Fiquem atentos às comunicações, acompanhem as novidades por nossas redes sociais e aproveitem este momento de muito aprendizado e de reflexão. Outra coisa, o chat vai estar aberto durante todo o webinar, então fique à vontade para enviar as suas dúvidas. Nós vamos responder tudo no final da apresentação. Desejo a todos um excelente evento, que ele seja mais um passo importante na construção de um futuro tranquilo e seguro e alinhado com o que cada um deseja. Agora eu passo a palavra para o Vinícius, nosso diretor de Investimentos e Finanças. Muito obrigado. Com você, Vini. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos. Obrigado, Gabi, também. Que a gente vai estar mais falando aqui de um webinar agora, campanha de perfis 2025, né? E antes da gente entrar efetivamente na campanha, né, eu queria trazer um destaque, né? A gente já vem falando em alguns eventos nossos aqui, né? E a gente, recentemente, a gente atingiu um importante marco, né, de 5 bilhões de patrimônio administrado aqui no Plano VEX, né? E como vocês conseguem ver nesse gráfico, né, é um crescimento que vem ocorrendo, pelo menos nos últimos 10 anos, né? E esse crescimento do patrimônio, ele é resultado tanto das contribuições, né, de vocês, participantes e assistidos, quanto também das contrapartidas, né, que foram aportadas aqui pelas patrocinadoras, e também da rentabilidade dos recursos que ficam aqui investidos, né? Então, assim, a gente hoje, em meados ali desse ano, né, em junho, a gente atingiu esse marco, e a gente segue aqui na gestão aqui de investimentos, buscando maximizar, né, cada vez mais aí os recursos aqui que vocês confiam aqui no plano, né? Entrando agora efetivamente na campanha, né, de perfis, que é o próximo slide, acho que, como o Mauro comentou, né, esse webinar ele é para ajudar você, participante e assistir do Plano VEX, a ter mais informações, seja do modelo, da gestão dos investimentos, dos perfis. É evidente que vocês que já nos acompanham aqui ao longo dos nossos eventos, você já vai estar bem familiarizado com boa parte do que a gente vai falar aqui, né? Mas, de qualquer forma, como o Mauro comentou, né, esse não é simplesmente um convite, né, para você trocar de perfil, né? E sim para você avaliar, para você ter mais informações
se o seu perfil atual, se ele está alinhado, né, com os seus objetivos, com o plano, né, e tendo em vista principalmente o seu momento de vida e carreira, né. Então, como é que funciona, né? Hoje o participante que optar ao longo desse mês aqui de outubro, de escolher um novo perfil, né, faz avaliação, você escolhe um novo perfil, esse novo perfil ele vai entrar em vigor dia 1º de janeiro do ano que vem, né, então até dia 31 de dezembro, o perfil que você está, ele vai ser, o que vai ser rentabilizado, o que vai rentabilizar o seu patrimônio, mas a partir de 1º de janeiro, o novo perfil que você escolher, ele vai passar a rentabilizar seu patrimônio. E você vai conseguir ver, né, a divulgação, né, da cota, como foi a rentabilidade desse novo perfil quando a gente divulgar a cota de janeiro lá em fevereiro, né? Então, esse é o cronograma que a gente tem aqui, né? Se você, por exemplo, já está no dia 6, a gente abriu a janela dia 1º. Se você já fez uma alteração de perfil, você pode fazer novamente, tá? O que vai valer é a última escolha. Então, se você fizer 3 alterações ao longo do mês, né? Fiz aqui uma reavaliação, discuti com a equipe da VECT, avaliei o material, que acompanhei esse webinar, pô, quero alterar, já fiz uma alteração, mas eu quero fazer de novo, não tem problema. Até o dia 31 de outubro você pode escolher. O que vai valer é a última escolha, né? Então, quando a gente passa para o próximo slide, a gente tem alguns participantes que podem, hoje tá se perguntando, né? Hoje eu estou no perfil 2025, né, e eu estou vendo já dentro da campanha que a gente já vem divulgando desde o dia 1º, que esse perfil 2025 ele vai ser extinto, né, por quê? Porque ele atingiu a data-alvo dele, né, então o nosso modelo de perfis de investimento é o modelo de perfis de investimento da data-alvo. Quando o ano daquele perfil ele chega ao final dele, esse perfil ele é extinto. E o que acontece? Você que está nesse perfil, você pode escolher qualquer outro perfil que a VECT disponibiliza, seja o ultraconservador, o conservador, o 2030 até o 2065, você pode escolher, né, livremente, faz a sua análise, né, escuta, discute com a gente, acompanha aqui o webinar, vê o material, toma a decisão e escolhe um novo perfil. Se você não fizer alteração, se você não escolher, o que vai acontecer é que o seu patrimônio ele vai ser automaticamente migrado para o perfil conservador, né? Então, você não precisa tomar nenhuma ação, se não quiser agora, mas o seu patrimônio ele vai ser integralmente levado ao perfil conservador, que é o perfil imediatamente anterior, né? Um perfil que tem uma característica de ativos com maior previsibilidade, né? Que a lógica é que se você está no perfil 2025 e você segue o modelo de data-alvo, significa que você está perto ou já está no seu pós-carreira, né? Então, como você já está perto ou no seu pós-carreira, pelo modelo, né, pela lógica do modelo, significa que você tem que correr baixo risco nos seus investimentos, né? Você tem que ter uma previsibilidade maior. Então, essa é a lógica do modelo. Agora, evidentemente que tem participante aqui que não está perto do pós-carreira, ele simplesmente escolheu o perfil 2025 pela característica, né, daquela carteira, né, daquele nível de risco que tinha, né, pela composição dos investimentos, que tem uma parte ainda fixa, uma parte em outros ativos. Então, você também você pode estar longe ainda do seu pós-carreira, ter escolhido esse perfil, acontece a mesma coisa. Esse perfil ele vai ser extinto e você também pode escolher um outro perfil baseado na sua análise da carteira dos investimentos, ou você também vai ser levado ao perfil conservador, tá? Então, esse é um pouco da lógica aqui do perfil 2025. E aí, no próximo slide, que a gente fala, então, quais são os elementos, né, que você, por exemplo, que está no perfil 2025 ou outro participante que está em outro perfil, o que você precisa levar em conta, né, para escolher o perfil. E lembra que eu comentei, né, assim, muito do que a gente vai falar aqui você já viu, né, a gente já vem fazendo campanhas, né, como o Mauro comentou, a cada 6 meses, a gente vem também nos nossos eventos, a gente vem fazendo comunicação, né, para que você conheça o nosso modelo. Então, pode ser que você já domine esse tema aqui, mas tem muitos participantes que ainda muitas vezes não teve conhecimento, não teve a oportunidade de entender um pouco como que tem que ser, qual a análise que tem que ser feita para escolher o perfil, né? Então, um dos principais pontos, né, para você escolher o seu perfil é qual o seu objetivo com o plano, né? Seu objetivo com o plano é o pós-carreira, é você ter um recurso para o pós-carreira, ou você quer ter uma diversificação dos seus investimentos? Você quer ter
você tem uma carteira de investimentos fora, você quer também ter uma parte desses seus recursos na Previdência e você escolhe o perfil baseado na carteira de investimentos que você quer ter aqui. Não tem problema, né? E outra variável importante, o horizonte de investimento. Qual que é? É o prazo que você tem para poder, que você pretende utilizar os recursos. Aí seja ele no pós-carreira, para a sua aposentadoria, ou, de novo, para uma diversificação, para você ter uma carteira diversificada dos seus investimentos. Então, você pretende utilizar esse recurso no curto prazo ou no longo prazo? Se você pretende utilizar essa carteira, esses recursos, no curto prazo, você tem que ter uma visão de ter uma carteira, um perfil com características de risco mais baixo. Porque se você tiver num perfil com maior risco, né, por exemplo, perfil 2065, que tem bolsa, e você pretende utilizar esse recurso no curto prazo, pode acontecer, de um determinado momento, o seu patrimônio administrado aqui no plano, ele tenha uma redução por conta de uma condição do mercado, a bolsa, por exemplo, pode cair, algum outro investimento de risco pode cair, você vai começar a utilizar o recurso. Então, a gente recomenda que, se você está perto de utilizar o recurso, você não fique em um perfil de risco, né? Então, isso é muito importante. Isso está muito atrelado com o momento de vida e com a sua situação financeira, né? Então, se você vai utilizar o recurso aqui para a sua aposentadoria, você está perto da sua aposentadoria, do seu pós-carreira, e ele é o seu único recurso que você vai utilizar no seu pós-carreira, além da aposentadoria pública, né, que você tem também, necessariamente, o que vai acontecer? Se você tem esse recurso aqui e aposentadoria pública, é importante que você tome cuidado para não correr muito risco também. Então, ou seja, você vai utilizar o recurso, ele é uma das principais fontes de complemento de renda, você tem que tomar um certo cuidado e escolher um perfil que não vai trazer muito risco, né? E quanto que você conhece de investimentos? Você consegue escolher o perfil, escolher a sua carteira baseado no seu conhecimento de investimentos, ou você precisa de mais apoio? Se você precisa de mais apoio, além de todos os materiais que a gente tem disponível aqui no nosso website, a gente tem todos os nossos canais também disponíveis, nossa área de relacionamento. Então, a gente tem uma série aí de canais de informações para você se munir, né, de informações para poder tomar a melhor decisão possível, né? E aí, uma outra variável que talvez ela seja uma das mais importantes também para você poder escolher o seu perfil é a questão do risco, né? Qual é a sua aversão ao risco? Quanto que você está disposto a correr risco, né? E aí eu falei muitas vezes risco aqui, aí vou conceituar um pouquinho o que é risco. Então, a gente tem basicamente duas formas de avaliar o que é risco, né? A gente tem uma definição de risco em finanças, né, que seria ali considerar, no caso, como sendo uma possibilidade de que o retorno de um investimento ele seja diferente do esperado. Então, você esperava, por exemplo, uma valorização de 10%, ele ocorre ou menor ou maior que isso. Então, quanto que ele vai, a possibilidade dele ir muito para cima do que você esperava, ou do que muito para baixo. Então, esse vamos dizer, o conceito de risco, que é a oscilação, volatilidade dos preços. E tem um outro conceito que está muito mais atrelado aqui ao nosso negócio, que é previdência, né? Que vamos dizer, que é o risco do contexto de previdência, a questão da frustração da acumulação de recursos, né? Então, a gente pode encarar esse tipo de risco, né, que é de frustração, como sendo uma forma de você avaliar o risco dos seus investimentos. Aí, no caso, a previdência aqui, né? Então, a frustração que eu comento, ela pode ocorrer por diversos fatores, né, que a gente também comenta bastante com vocês aqui, né? E pode ser, inclusive, por variáveis combinadas, mais de uma questão aqui, que uma delas, por exemplo, é você ter uma frustração dos resultados dos seus investimentos. Você esperava uma valorização, a valorização foi menor, por uma questão de mercado, por exemplo, ou porque você contribui menos do que poderia. Então, em vez de você estar contribuindo, por exemplo, com uns 12% da sua renda, né, que é o máximo aqui que você teria possibilidade de investir, tendo os benefícios todos, né, fiscais, você contribui com 10, com 2, então isso já consequentemente, vai fazer com que você tenha uma frustração da acumulação de recursos para o seu pós-carreira, né? Você está preferindo utilizar o recurso para outras frentes, não tem problema, né? É importante ter isso em mente, né? Se você contribuir o máximo, você vai ter o máximo de contrapartida, você vai ter o máximo de resultados sobre esses investimentos.
E aí acaba que se você contribuir menos do que poderia, você vai receber menos contrapartida, como eu comentei também. Então, também isso vai gerar uma frustração. Outra variável que é importante é você permanecer menos tempo no plano. Então, você entra no plano e, de repente, você não quer mais seguir no plano, ou por algum motivo você é desligado, aí você saca o dinheiro, aí você vai fazer com que o seu pós-carreira, o seu recurso no pós-carreira, ele fique frustrado. Você vai ter um valor menor do que deveria ter para poder fazer uso, né, fazer frente às suas despesas lá no seu pós-carreira. E o último item também, que a gente sempre gosta de comentar, é você permanecer por um longo tempo em um perfil que não é o mais adequado, né? E a gente vai entrar em alguns detalhes aqui. Então, essas são as, vamos dizer, 5 principais variáveis que fazem com que você possa ter uma frustração na acumulação do seu patrimônio aqui no plano, né? Então, todas elas podem até, inclusive, ser combinadas, né? Então, em vez de você chegar lá no seu pós-carreira com um recurso para fazer frente às suas despesas, por uma ou outra dessas variáveis, algumas são até mais voltadas à questão de contexto, de mercado, por exemplo, frustração dos investimentos, aí você acaba tendo uma condição de mercado, mas as outras elas estão muito mais na sua mão do que efetivamente fora do seu controle, né? Então, a gente gosta sempre de reforçar isso aí. Passando para o próximo slide, a gente fala aqui muito agora da questão então, assim, quais são as variáveis que a gente tem que olhar? Então, a gente passou pelas 5, né, e algumas outras também, na ótica de risco. E aí, quais seriam as principais recomendações, então, que a gente faz aqui para você participante que está há pouco tempo no plano, ou que quer ter um pouco mais de informação, ou já está um bom tempo aqui no plano, mas não teve ainda contato, né, com metodologia, quais são as principais recomendações? Então, é um pouco do que eu comecei a falar, que se o seu objetivo aqui é a previdência, é o pós-carreira, a gente recomenda que você escolha um dos perfis data-alvo, né? E aí eu vou entrar em alguns detalhes aqui, como é que você escolhe esse perfil data-alvo. Agora, se você está buscando aqui um equilíbrio entre risco, e aí eu falei o que é o risco ali, né? Então, seja na ótica de finanças, seja na ótica de previdência, mas se você está olhando na ótica mais de finanças, que é qual é a volatilidade que a sua carteira pode ter, e também qual é a sua expectativa de retorno, então você quer encontrar um equilíbrio entre ter um risco esperado razoável e ter um retorno esperado razoável. Então você quer esse equilíbrio aqui. Se você quer baixíssimo risco, não significa zero, né, como a gente sempre fala, não é zero risco, mas se você aceita uma rentabilidade líquida inferior ali ao CDI, a Selic, né, porque a gente faz os investimentos, tem o custeio, né, da entidade, o custeio da gestão dos investimentos, então quando você investe e deduz essas despesas, você tem uma rentabilidade líquida. Esse perfil ultraconservador, que é o caso, ele tem como foco a preservação do capital do participante, então ele vai ter uma baixa previsibilidade de oscilação, né? Ele vai ter uma alta previsibilidade de retorno, né? Então ele vai ter um equilíbrio interessante nesse sentido. Então a gente recomenda para você, participante que tem essa expectativa e tem essa pretensão, que você escolha o perfil ultraconservador. Se você topa um pouco mais de risco, mas não muito mais risco, para buscar um retorno ligeiramente, ou em linha, um pouco acima, na verdade, do CDI da Selic, né, correndo um pouquinho mais de risco, como eu comentei, ele em relação ao perfil ultraconservador, o perfil recomendado é o perfil conservador, que é o perfil de destino de você participante do 2025. Então, esse perfil ele tem alguns componentes, a gente faz algumas alocações, a gente vai ver aqui alguns detalhes, que trazem um pouco mais de volatilidade, mas não é muito mais volatilidade. Ele é um pouco mais agressivo em relação ao ultraconservador, mas ele é muito menos agressivo do que todos os outros perfis data-alvo. Ele é um perfil que também traz uma previsibilidade boa, né, de retorno, né? São raras as vezes que esse perfil ele pode dar um resultado muito diferente do que se imaginava, em linha ali com o CDI, com a Selic, em situações muito, muito pontuais. Então, ele tem essa expectativa que no médio prazo ele tenha esse retorno ligeiramente acima do CDI. Então, esse é um perfil que seria recomendado para você que tem essas características. E já você que tem também um pouco mais de risco do que o perfil conservador, você busca, né, um retorno líquido também, no médio e longo prazo, superior ali a Selic, né, você topa um pouco mais de risco, aí de fato é escolher um dos perfis data-alvo, né, porque aí ali você vai ter bem diversificada em estratégias de investimento, né, em gestores, em tipos de ativos, né, alguns ativos
que vão trazer um pouco mais de volatilidade, que vão trazer um pouco mais de oscilação da sua cota, mas que ele vai ter uma expectativa de retorno maior, né? Então, a gente vai ver alguns números aqui, principalmente quando a gente olha janelas longas, essa questão ela ocorre, né? Então, no próximo slide agora, eu mostro. Então, quando você tem essa pretensão de escolher um dos perfis data-alvo, né? Seja pela lógica do seu pós-carreira, seja pelo nível de risco, mas olhando a lógica do modelo, né, que é data-alvo, a gente considera que o participante ele vai entrar no pós-carreira com 65 anos. Né? Essa é uma variável que a gente considera aqui para calibrar e montar as nossas carteiras de investimento. Né? Então, qual que é a conta que a gente recomenda que você faça aqui? Você pegue o seu ano de nascimento, adicione 65 anos e você vai chegar em um número. Esse número é o número que você vai utilizar para escolher um dos perfis data-alvo. Então, alguns exemplos aqui, né? O perfil, você que nasceu lá, por exemplo, em 1960, se você adicionar 65 anos, você vai chegar exatamente agora em 2025. Você, do ano de 2025, pelo modelo de data-alvo, você está na data-alvo do seu pós-carreira. Então, qual é o seu perfil recomendado? É o conservador, como eu comentei. Se você não mexer no seu perfil, que você está no 2025, você vai ser automaticamente levado a esse perfil. Então, é a lógica do modelo. Se você, por exemplo, nasceu em 1992, mais 65 anos, essa continha dá 2057. Como não existe um perfil 2057, você sempre vai arredondar para cima. Então, qual o perfil recomendado nesse caso? É o 2060. Né? Então, é um jovem, né, que nasceu ali em 1992, com 65 anos, ele vai estar lá em 2057. Então, ele tem uma jornada longa de trabalho, aí, de mais de 20 anos, né, para ter ainda um acúmulo de recursos, para poder correr um pouco mais de risco. Então, o perfil recomendado lá é o 60. E essa quantia serve para todos, né? Serve para todos qualquer tipo de participante, que seja, é só pegar o ano de nascimento e adicionar 65 anos. Se você, por exemplo, nasceu até 1960, automaticamente seu perfil recomendado é o perfil conservador. Se você nasceu após 2001 e adicionar o 65, você vai chegar em algum número acima de 2065. Como o nosso último perfil, o perfil mais arrojado, é o 2065, ele passa a ser o perfil recomendado, tá? Então, esse é um pouco do racional, né, do modelo, tá? No próximo slide, aqui, como o webinar tem um tempo limitado, né, a gente, em todas as campanhas, a gente atualiza, né, a nossa news especial, de olho na campanha de perfis, e lá você consegue ver uma série de informações, né, esse QR Code você consegue acessar essa news, e lá você tem informações sobre o modelo de perfis, tudo que você precisa saber sobre o plano, né, e a lógica da gestão de investimentos, mais informações sobre a extinção desse perfil 2025, entender um pouco da dinâmica da política de investimentos, né, e quais são os objetivos da política de investimento. Eu vou trazer alguns aspectos aqui, mas lá você tem muito mais informação. Você também tem aqui destaque, né, e os principais pontos de cada uma das classes de ativos, né? Então, lembrando que os perfis de investimento, eles investem os recursos em classes de ativos, né, que são carteiras nas suas estratégias específicas. Então, a gente está falando de renda fixa, curto prazo, renda fixa, juro real, a gente está falando de investimentos no exterior, global e global com hedge, a gente está falando aqui de renda variável e líquidos, a carteira de empréstimos. Então, tudo isso são estratégias que a gente utiliza para investir, e aí nessas matérias, né, que cada matéria dessa a gente traz ali alguns elementos para você ter mais informação num detalhe, dado que o tempo aqui é bem limitado. E a gente também tem uma matéria que a gente já começa, que é a última matéria, que a gente fala um pouco dos resultados dos 8 primeiros meses desse ano, né? E a gente já traz aí uma sensibilidade que a gente vem observando no mercado qual é a expectativa do mercado, né, da economia, da política de 2026. Né? Então, ali a gente já começa a trazer alguns elementos, e eu vou trazer alguns outros aspectos aqui para a gente falar rapidamente, tá? No próximo slide, então, só para ilustrar, a gente também gosta muito de mostrar esse gráfico aqui, porque acho que
ele ajuda bem você aí a entender como que é a composição de cada um dos perfis, né? Então, aqui a gente está falando dos nossos, aqui a gente está falando aqui dos nossos 11 perfis, né? Lembrando que o 2025 ele vai extinguir, então a gente vai ficar com 10 perfis, mas até 2025 ele estava vigente, né? Como eu comentei. Então, dá para ver que cada barrinha dessa é um perfil, e aí os perfis, veja que cada um tem uma composição, né? Então, o perfil ultraconservador, por exemplo, que é o mais à esquerda, que é o verde, ele tem uma alocação basicamente em uma classe, que a gente chama de classe renda fixa soberana, que adquire fundos que investem basicamente em títulos públicos federais pós-fixados, né? Com baixo risco, né? São títulos que têm como retorno a Selic, né? Então, ele é basicamente alocado nesse segmento para trazer a previsibilidade que a gente precisa para esse perfil, né? E participante que está no perfil do conservador, ou ele já está utilizando do recurso, ou ele tem uma propensão a não correr muito risco, né? Então a gente faz essa alocação. O perfil conservador, ele já tem uma composição já um pouco diferente, ele ainda tem uma característica, como eu comentei, de baixo risco, mas ele já tem ali uma diversificação. Dá para ver que, por exemplo, a barrinha cinza é uma classe que é renda fixa a curto prazo, que tem uma boa parcela ainda em títulos públicos federais pós-fixados, né, atrelados à Selic, mas já tem uma parcela de crédito privado, né? Então, a gente adquire fundos, né, que alocam em títulos emitidos por empresas, não mais por governo, né? Então, aqui já tem um pouco mais de risco, já traz um pouco mais de volatilidade. Mas a gente também tem uma parcela de renda fixa global com hedge, né? Então, a gente investe em títulos no exterior, mas sem correr o risco cambial. Então, a gente já compra com produtos que já não trazem esse risco cambial, então ele reduz a volatilidade. Então, a gente busca um ganho nesses títulos emitidos, seja por empresa ou por governos fora do Brasil, mas sem correr o risco cambial. E a gente tem uma parcela também interessante na classe renda fixa juro real curta, que a gente está falando basicamente em títulos públicos atrelados agora à inflação, mas de vencimento curto, que também tem uma volatilidade menor do que quando você tem títulos com vencimentos mais longos, né? Então, você vê que a carteira conservadora ela já tem uma diversificação interessante, mas ainda com o objetivo de baixo risco. E aí, na medida que os perfis da TAL vão ficando mais longos, né, é a lógica que a gente sempre fala aqui, né? As alocações em ativos de maior risco, em classes que trazem maior risco, como global, como renda variável, e se pode ver que essas classes, ela aumenta a participação. Então, por exemplo, ali, a barra ali, a última barra 2065, ali a parte em verde, pode ver que ela é uma parte relevante, que ali a gente está falando mais ou menos de uns 30% alocados em fundos de renda variável, de ações aqui no Brasil, né? Então, a gente está falando de já traz aqui uma diversificação também agora em ativos de maior risco, né, diferente do perfil conservador. Também tem uma parcela interessante ali de quase 20% em global, né, investimento seja em renda variável lá fora, em bolsa internacional, seja também em renda fixa. Agora, já correndo risco cambial. É diferente do renda fixa global com hedge, esse aqui é global, ele tem renda variável, renda fixa, correndo risco cambial, né? Então, traz também uma diversificação não só aqui agora em tipo de investimento, mas também em questão geográfica, né, que também é importante quando a gente busca uma carteira com uma diversificação interessante para reduzir volatilidade, por exemplo, né? Então, esse aqui é um pouco do desenho. Se vocês quiserem mais detalhes, qual é o percentual de cada um desses, como que isso vai evoluir agora com a política de 2026, tudo isso tem no nosso website, e a gente também está à disposição aqui para entrar em alguns detalhes, tá? Mas aqui é só para vocês entenderem que as carteiras, os 10 perfis que vão ficar agora vigentes em 2026, eles têm composições diferentes, aumenta o nível de risco na medida que eles vão ficando mais longos, porque esses perfis mais longos, eles são recomendados ou para participante que topa um pouco mais de risco, ou para aquele participante que ainda tem uma jornada grande ainda de acúmulo de recursos, de jornada de trabalho aqui, tá? No próximo slide, agora a gente traz aqui alguns aspectos de números, né, de resultados, né? Lembrando que o mês de setembro fechou, mas a gente ainda está aqui no processo de fechar as cotas, tá? Então, os números que a gente traz aqui são os números até agosto, mas já dá para antecipar que os resultados de setembro foram bem positivos também, tá? Todos os perfis tiveram bons desempenhos, né? A gente teve o próprio mercado de ações no Brasil teve uma performance bem interessante no mês de setembro.
Então, assim que a gente divulgar a cota, vocês vão ver que o resultado dos perfis mais longos estão até melhores do que os perfis mais curtos, né? Dado que esse mês de setembro foi muito bom. Mas como a gente ainda não fechou o número, a gente não trouxe aqui, tá? Mas olhando até agosto, a gente tem aqui à esquerda, né? A gente tem uma tabelinha que a gente mostra o desempenho dos perfis e alguns indicadores de mercado. Então, a gente tem aqui a coluna em 2025, então é no acumulado dos 8 primeiros meses. Vocês conseguem ver aqui que os perfis mais longos, eles estão com performances melhores, né? Então, por exemplo, o perfil 2065 no acumulado desse ano, e quando entrar setembro vai ficar melhor ainda. O 2065 está com quase 10%, está com 9,84% de valorização ao longo do ano, contra o perfil ultraconservador, por exemplo, que é o de menor risco, de 8,48%. Então, a gente está falando de mais de 1 ponto nesses primeiros 8 meses, né? Então, a gente consegue ver que os desempenhos desses perfis estão indo melhores. E aí, por que esses perfis mais longos em 2025 eles estão com performance melhores? Um dos principais argumentos aqui é exatamente a performance do mercado de ações no Brasil. Tá? Então, quando a gente olha na tabela do lado esquerdo, a gente vê ali o IBOV, né, que é o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira. Ele até agosto ele estava com uma valorização de pouco mais de 17%, contra 9% do CDI. Né? Então, aqui, isso por si só já ajuda a explicar o porquê que os perfis mais longos estão com performances relativamente melhores. E aí a performance dos perfis mais longos só não foi melhor porque, apesar do Ibovespa tá indo bem, o investimento global ele tá com um desempenho bem abaixo do que a gente esperava. Né? Então, a gente consegue ver ali, por exemplo, a variação do real contra o dólar, né? O real valorizando 12%, né? Ou seja, o dólar desvalorizando 12%. Isso fez com que os nossos investimentos no exterior, apesar da bolsa lá fora estar com uma performance interessante ali, o S&P 500 subindo um pouco mais de 10%, quando você traz o efeito do câmbio, esse efeito do câmbio ele reduz o impacto positivo, né, da valorização da bolsa, né, lá fora. Então, esse ano, diferente do ano passado, esse ano a gente está com uma boa performance do mercado local de ações e uma performance aquém do esperado no mercado no exterior. O ano passado foi exatamente ao contrário. Né? O ano passado, o investimento no exterior foi um dos melhores e a bolsa local foi uma das piores. Então, isso que é interessante, você ter uma carteira diversificada. Né? Então, o ano passado, a gente conseguiu equilibrar bem ali as carteiras para não sofrer muito com a bolsa local, mas capturamos os ganhos no exterior, e esse ano a gente está ao contrário, a gente está capturando bem os ganhos da bolsa local, do Ibovespa, ao mesmo tempo que a gente está aqui segurando o retorno em razão desse investimento global. Mas faz parte, isso é planejado, ter essa diversificação exatamente para você não ficar exposto a um tipo de ativo e você poder ir super bem ou super mal. Né? Então, esse é um pouco da lógica. Né? Além disso, além da Bolsa, a gente tem aqui outros indicadores que estão também positivos, mas estão indo abaixo do próprio CDI. Então, os próprios fundos multimercado, né, quando a gente olha ali o índice FMM, que é um índice apurado pelo BTG, é um índice que apura o retorno médio, né, das carteiras de multimercado, né, que são carteiras que têm estratégias distintas, né, tem carteiras que têm alocação em global, alocação em renda fixa, em ações. Então, quando a gente olha esse índice FMM, que é um índice que apura o retorno médio dos fundos multimercado, e compara com os nossos perfis, a gente consegue ver que todos os nossos perfis, o pior perfil nosso em 2025, ele está em linha com o índice de multimercado. Então, mostra que os perfis eles estão com uma diversificação interessante, que mesmo comparado com os fundos multimercado, os nossos perfis estão indo bem. Então, isso também é um indicador que a gestão aqui, a diversificação, as alocações que a gente vem fazendo está surtindo efeito. Tá? E aí, o que eu sempre gosto de trazer, quando eu comentei um pouco antes, que é a questão das janelas, né? A questão vamos dizer, do horizonte de investimento que tem que ser avaliado. Quando a gente olha a última coluna, né, que é o retorno desde o lançamento dos perfis, né, e lá em maio de 2014, a gente lá naquela oportunidade, a gente lançou o perfil conservador, que na época chamava curto prazo, a gente lançou o 2020, que ele se extinguiu em 2020, a gente lançou o 25 e o 30. E quando você vê a performance acumulada desde maio de 14 até agora agosto de 25,
a gente consegue ver que os perfis eles têm um crescimento em rentabilidade, né? O perfil 2030 é melhor que o 25, que é melhor que o conservador. E é isso que a gente espera para todos os perfis, né? Da mesma forma que a gente está vendo 2025, os perfis mais longos indo melhor, a gente espera que numa janela longa isso também aconteça. Não aconteceu na janela de 20 para cá, pelas condições que a gente sempre fala, né? Está falando de pandemia, guerra, então os perfis mais longos sofreram, muito porque o Ibovespa sofreu, é só ver a performance do Ibovespa nessa janela, mas a gente espera que que a gente consegue observar na última coluna ali, desde maio de 14 para cá, é o que ocorra. Tanto é que se você olha, por exemplo, o perfil 2030, com uma valorização nessa janela de 192%, ele está melhor que o CDI, está melhor que o Ibovespa, está melhor que o FMM. Então, ele só não está melhor que os outros indicadores porque a gente também não aloca só em título público atrelado à inflação, a gente tem a diversificação. Mas, assim, dentro de uma carteira de investimento diversificada, a performance desses perfis mais longos, eles estão indo bem, estão gerando o resultado que a gente espera, né? E é o que a gente acredita que vai acontecer com os demais, dado o nosso modelo, né? Então, esse aqui é um pouco dos números, né? Os números, o de setembro deve sair essa semana, então vocês vão ter mais informação dos números atuais. Mas acho que, entrando agora, quando a gente olha o cenário previsto, né, para 2026, a ideia não é nem esgotar aqui muito esse assunto, né, mas o que são, a gente está exatamente nessa fase agora que a gente está discutindo, né, com os nossos consultores, com os nossos gestores de investimentos, para definir qual que é o cenário que a gente está vendo para a economia, para a política, e como que esses cenários, né, eles devem afetar o mercado de investimentos, né, e não só no Brasil, né, mas também no exterior, né, e aí com isso a gente vai definir como é que vai ser a nossa política de investimento para 2026, né, mas aí muitas vezes a gente recebe algumas perguntas dos participantes, fazendo, mas por que você avalia, né, o mercado internacional, sendo que boa parte dos recursos estão investidos aqui no mercado doméstico, né? Por que a gente avalia o contexto internacional, né? E aí a resposta que a gente dá e a lógica que a gente segue é que, de fato, assim, fatores externos, por exemplo, como taxa de juros globais, como o crescimento econômico, né, principalmente dos nossos parceiros comerciais, eventos, né, geopolíticos, né, e não só localizados, mas isso no globo como um todo, isso influencia diretamente, né, o desempenho dos investimentos domésticos. Então, assim, não é porque eu estou investindo no título público brasileiro, não é porque eu estou investindo na Bolsa Brasileira que eu não tenho que avaliar e monitorar o que acontece lá fora, né? Então, os impactos das notícias lá fora, né, dos movimentos, né, nos outros países, principalmente nos principais, né, nos Estados Unidos, China, na Europa. Então, isso afeta o câmbio, afeta a inflação, afeta o fluxo de capitais, né? Então, por isso que quando a gente olha o que aconteceu em 2025, né, só dando um destaque, a Bolsa brasileira está num desempenho positivo esse ano, muito em função de ter um fluxo positivo ingressando aqui na Bolsa Brasileira, né? Assim, a gente tem, evidente que os nossos gestores falam, né, que boa parte das ações, né, os setores eles estão com preços bastante competitivos, né, são preços que valem a pena investir, então os valuations, né, estão mostrando que tem bastante espaço de valorização, mas se não tivesse dinheiro entrando, provavelmente a gente não teria a valorização que a gente está tendo na Bolsa. Então, não basta ter o fundamento interno, tem que ter recurso entrando. Isso é afetado quando você analisa o mercado internacional, né? Então, isso aconteceu em 2025 e isso vai continuar acontecendo em 2026. Por isso que uma das variáveis que a gente gosta de trazer no cenário que a gente ainda está discutindo é qual que vai ser ali os impactos, né, das medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos, né, nos diversos países, não só no Brasil, mas como é que isso afeta os outros países. Isso é uma questão que vai permear aí a agenda do ano que vem. Da mesma forma, assim, por que é importante ver o nível de juros nos Estados Unidos? Por que é importante saber se os juros lá vão continuar caindo, por quanto tempo e qual intensidade? Porque afeta a economia brasileira, afeta aqui o mercado de capitais no Brasil. Então, essa é uma variável também que a gente olha. Mesma coisa, conflitos geopolíticos. Como é que isso vai evoluir? Vai ter surgimento de outras situações de conflitos, de guerras, ou vão ficar as que a gente já tem visto aqui, elas vão intensificar. Então, tudo isso impacta
é lógico que também tem um impacto na agenda interna. Então, consequentemente, o ano que vem vai ter eleições presidenciais, né? Esse ano já começou a ter bastante discussão, né? Quem vão ser os candidatos, quais serão as suas políticas, né? Então, isso, a cada mês que passa e vai aproximando das eleições do ano que vem, isso vai ganhando destaque, para saber se é o candidato da esquerda, é o candidato da direita, para onde que vai caminhar a política econômica. O Banco Central ele vai ter um aspecto mais técnico ou um pouco menos técnico. Então, essas condições e própria agenda, né, produtiva, né, no Congresso, né, vão ter projetos sendo levados que vão agregar na economia brasileira ou não. Então, tudo isso vai sendo discutido e isso vai impactando, né, o humor do mercado e vai impactando o resultado dos investimentos. Além também, aí a gente não tem como não comentar da própria questão da Selic, né, a taxa de juros básica no mercado brasileiro é a principal variável, né, que é monitorada, ela afeta quase todos os outros tipos de investimento, porque ela vira a referência para se um investimento ele tem expectativa interessante de retorno ou não, né? Qual o custo de oportunidade desse investimento. Então, a Selic é sempre um indicador monitorado, onde o mercado fica atento. Então, hoje a gente está uma Selic em 15% ao ano. Por enquanto, o mercado trabalha que ela deve ficar até o final desse ano, mas para o ano que vem o mercado já começa a precificar que a Selic vai encerrar o 2026 perto ali de 12%, né, tendo quedas graduais ao longo do ano. Alguns economistas falam que a Selic vai começar a cair ali para final do primeiro trimestre, outros já falam que tem alguma chance de ser no começo do ano, então ainda o mercado não está muito claro, mas a expectativa, a não ser que tenha uma mudança radical, é que isso ocorra de fato ao longo de 2026. Mas ainda assim, né, então ela vai começar o ano em 15, vai terminar o ano perto de 12, a gente está falando de uma média elevada ainda, uma média aqui perto ali de 13,5, então é uma Selic elevada. A gente está falando de uma inflação na casa ali de 4, né, então a gente está falando de um juro real de 9, que é relativamente alto. Então isso também traz aí um aspecto para o mercado, né? Mas, como eu falei, o Bovespa, a gente vê os gestores de renda variável, eles entendem que as ações estão com preços atraentes, os setores têm espaço para crescer, essa alta recente não ainda atingiu as máximas que o mercado poderia entender que já estaria bem precificado, mas depende muito de fluxo de recursos, principalmente vindo de fora, tá? Então, essas são as principais variáveis que devem afetar. E até o final do ano a gente vai ter a nossa política de investimentos revisada, que a gente discute no nosso comitê, na diretoria, a gente divulga a política e lá a gente vai ter mais informações para vocês verem como que vai ser as alocações dos investimentos no ano que vem, né? Não deve mudar muito, né? Porque a gente já vem fazendo atualizações, a gente já vem monitorando o mercado, não só no Brasil, mas lá fora ao longo do ano. Então não deve ter grandes alterações, mas pode ser que mude alguma coisinha, tá? Então basicamente é isso, o resultado dos investimentos, o que a gente vai olhar para frente, tá? E aí no final agora, pode passar, Leda, por favor? Então, sim, a gente passou um pouco do que é perfil, a gente passou mais informações. Então, a pergunta que você pode ter, então tá, como é que eu altero o meu perfil, né? Então, no próximo slide, a gente consegue indicar para você que você quer alterar de perfil, você acessa, né, o nosso website, né, que é o www.vext.com.br. Lá em cima, você vai ter uma barra, aí você clica no login, né? Aí esse QR Code que está na tela pode te ajudar aí diretamente, mas se você digitar entrar no nosso website, você vai lá em cima e clica em login. Quando você clica em login, vai abrir uma outra página, e aí você tem a nossa área restrita. Na nossa área restrita, você vai no menu serviço, você seleciona o seu perfil de investimento ali, né? Tem assim, sobre seu perfil de investimento, aí você escolhe o perfil. Aí você vai ter as opções todas ali, que são as 10, né, que vão ficar vigentes. Tem algumas confirmações que você precisa dar, mas aí feito isso, vai gerar um protocolo, e aí com esse protocolo você fica tranquilo que o seu perfil já está escolhido. Como eu comentei, se você já fez a alteração ou quiser fazer uma nova alteração até o final desse mês, é só seguir esse caminho e você vai poder escolher um novo perfil, tá? Então é isso, acho que a gente chegou aqui ao fim, aqui eu na tela, né? Então a gente sempre gosta, né, de pedir para vocês, né, se vocês puderem
responder a uma pesquisa, né? Ajuda bastante aqui a Vext a preparar melhor o material, a trazer mais elementos, a gente vê o feedback que vocês estão dando, é rápido, basta ali você direcionar a sua câmera do seu celular para esse QR Code, responder umas perguntinhas, então é bem simples, tá? E aí eu vou deixar esse slide na tela para ver se a gente tem alguma pergunta. Eu vou dar uma olhada agora aqui, uma pergunta de algum participante. Tem uma primeira pergunta aqui, que é participante anônimo. Ele fala assim, o que pode ocorrer se eu optar por um perfil data-alvo que não condiz com a expectativa de início do meu pós-carreira? Ele é um participante anônimo. Aí ele pergunta, ou seja, ele fala assim, ele vai optar por um perfil de investimento, e esse perfil de investimento, data-alvo, ele não está em linha com com o início de pós-carreira dele. Então, pegar um exemplo aqui, se ele pretende, pegar um participante aqui, ele pretenderia entrar no pós-carreira em 2065, mas ele fica no perfil curto prazo, por exemplo, né? Então, pela metodologia data-alvo, como eu comentei, né, um perfil muito mais conservador, né, do que o início do pós-carreira, ele pode trazer o risco de frustração, né? Então, ou seja, é aquele negócio que eu comentei. Se você vai entrar no seu pós-carreira em 2065 e você fica no perfil conservador, a expectativa de retorno desse perfil conservador é de um resultado menor do que os demais perfis, porque ele é um perfil que tem características de ativos com menor risco. E aí vai fazer com que o retorno esperado dele seja menor. E tem o contrário, né? Se você, porque pode ter um participante que ele era para ele estar no perfil, por exemplo, 2030 e ele está no perfil 2050. E aí ele ficar num perfil mais distante do que a expectativa de início do pós-carreira traz risco para o participante, né? Uma vez que ele pode incorrer em quedas no mercado, né? Devido a essa volatilidade que ocorre, sem que exista, por exemplo, um tempo suficiente para que essa queda seja revertida, né? E aí isso, se ele chegar lá em 2030 e precisar do recurso e ele está num perfil 2050, pode acontecer naquele momento, em 2030, o resultado está menor do que era para estar, ele vai utilizar o recurso, ele vai ter uma frustração de resultado. Então, isso acaba trazendo alguns problemas, né, para a alocação dos recursos, né? Aí tem um outro participante que pergunta aqui, quais são os ativos que compõem o perfil 2035? Ele é anônimo. O 2035... Ô, Leda, você pode voltar naquele slide que tem o gráfico, por favor? Aquele que tem o gráfico das alocações? Aí eu consigo... Aqui, esse daí, exatamente. Ó, o perfil 2035, ele tem ali uma composição, uma boa parte dele ali, cerca ali de eu diria ali uns 60%, 55%, ele está nessa classe de renda fixa a curto prazo, né, que são títulos públicos federais pós-fixados, atrelados à Selic, então uma boa parcela é isso. Ele também tem já aqui uma parcela também interessante aqui de renda fixa juro real aí agora longa, né, que é uma alocação que é de títulos públicos federais atrelados à inflação, mas com vencimento superior a 5 anos, então aqui ele já tem esse componente, né, porque é um perfil que tem ainda 10 anos de maturação. Tem uma parcela também já de global, então ele tem uma parcela de global, investimento no exterior, né, seja bolsa, seja bolsa, seja renda fixa. Também tem uma parcela a parte que é a roxa aqui, que é o multimercado, que é aquela classe que ela aloca em fundos multimercado, e aí os gestores de multimercado, eles têm uma característica de poder alterar a composição dos investimentos de acordo com o cenário. Então é uma classe que ela tem uma peculiaridade grande, que os gestores eles podem fazer frente eles olham um cenário e definem quais são as alocações, né, seguindo algumas políticas, mas eles têm uma flexibilidade um pouco maior, mas aí já traz uma imprevisibilidade maior também, mas ainda assim é uma carteira que ela não é conservadora, o 2035, mas é uma carteira que já traz um pouco mais de volatilidade, né, porque é um perfil que ainda tem 10 anos de maturação. Então, isso traz um pouquinho mais de risco, né? Mas se você quiser detalhe do percentual,
no nosso website você consegue achar, tá? Pode voltar, Leda, para aquele slide, por favor, da pesquisa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ele fala, tem um participante também anônimo que fala, ele fala assim: estou no perfil 25. Como ele será extinto ao final deste ano, posso escolher qualquer outro perfil disponível ou alguma limitação para escolha? Exatamente, assim, você não tem nenhuma limitação de escolha, tá? Você está no perfil 2025, você pode escolher qualquer um, né? Seja o ultraconservador, o conservador, o 30 até o 2065. O que você precisa levar em consideração são todas aquelas variáveis que eu trouxe ali. O seu objetivo com o plano, nível de risco que você quer correr, qual o seu horizonte de investimento, qual é a sua pretensão de utilizar os recursos, você tem só essa fonte de recursos ou não. Então, acho que assim, essa é uma variável importante de você considerar. Você é livre para escolher qualquer outro perfil. Se você não estiver tranquilo em escolher, a gente está à disposição para te apoiar, seja através dos nossos materiais, seja você entrando em contato conosco, a gente tranquilamente te apoia a tomar a melhor decisão possível, mas você é livre para escolher qualquer uma, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui que é... Deixa eu ver. Ele fala assim, ó, o participante é o Sérgio Alexandre Gomes. Ele fala assim: considerando que os participantes e ex-integrantes do Plano VEXT acompanham de perto a evolução dos seus investimentos, por que a divulgação da rentabilidade mensal dos perfis não ocorre num prazo mais curto após o fechamento do mês? Há limitações operacionais, regulatórias ou de validação dos dados que impedem uma publicação mais ágil? Então, esse é o participante Sérgio Alexandre Gomes, né? Então, a gente tem aqui, de fato, né, a divulgação, ela ocorre normalmente ali até o 7º dia útil do mês, né? Então, a gente, como vocês conseguem ver ali, a gente tem uma diversificação grande em gestores, né? Então, a gente está falando de alocações também bastante diversificadas em fundos de investimento. Então, a gente tem mais de 20 fundos de investimento, mais de 20 gestores. Cada fundo desse tem as suas movimentações, né? A gente tem que receber todas as informações assim que fecha o mês. Então, fechou o mês, por exemplo, de setembro. A gente recebe todas as informações de fechamento desses fundos, né? Então, isso, a gente está falando de mais de 20, então a gente tem que depurar todas essas informações, lançar nos nossos sistemas, fazer validações, conciliações. Então, isso já gera um primeiro trabalho, que é receber as informações de investimentos. Adicionalmente, a gente também só vai saber quais serão os resgates, as portabilidades, quais serão os pagamentos de renda, quais serão os aportes que a gente vai receber quando a gente fecha o mês. Então, a gente tem que depurar a parte de investimento, tem que fechar toda a movimentação interna, né? Então, isso tudo, a gente tem que passar pelos nossos processos, fazer as validações, receber as informações. Então, isso tudo faz com que a gente tenha um tempo a mais de fechamento para poder divulgar. A gestora diretamente, né, um banco, quando ele fecha o resultado dele, ele já está com um número ali muito mais perto de divulgar para o investidor. A gente tem que fazer esse trabalho adicional, receber todas as informações, validar todas as informações, ver as movimentações internas. Isso faz com que a gente tenha esse trabalho a mais. A gente trabalha para sempre tentar adiantar ao máximo aqui a divulgação da cota, né? Mas assim, são atividades que a gente tem que seguir um processo, até pela legislação, um processo que tem que ter uma segurança muito grande, né? São processos todos desenhados, bem formatados, mas a gente não consegue divulgar a cota muito rápido, porque a gente depende de todas essas informações, tá? Mas, assim, muitas vezes ela sai ali perto do 5º dia, 6º, útil do mês, tá? Então, basicamente, isso é o que justifica, tá? E aí, o Sérgio, né? Aí, Sérgio, qualquer dúvida com um pouco mais de detalhe, pode entrar em contato com a nossa área de relacionamento, que eles conseguem te passar um pouco mais de detalhe de todo esse operacional, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Estou no perfil 2025, é do Maurício, tá só como Maurício. Estou no perfil 2025. Caso eu não faça a opção, como será feito o enquadramento?
Então, o enquadramento é o seguinte, Maurício, você está no perfil 2025, se você não fizer a opção por qualquer um dos perfis, nossa equipe aqui operacional, na virada do ano, então entre 2025 e 2026, a sua carteira na íntegra, então, por hipótese, você tem lá 10 mil reais, por exemplo, como patrimônio no plano. Se você tem 10 mil reais na virada do ano, os seus 10 mil reais vão para um novo perfil, que é o perfil conservador, tá? Basicamente é isso. Você não paga, não tem nenhum custo, você não perde nenhum valor. O seu patrimônio, no último dia útil desse ano, ele vai ser migrado automaticamente para o perfil conservador. E aí o que vai acontecer? O participante que estiver no perfil conservador automaticamente, ele vai poder alterar de perfil na primeira janela do ano que vem, de 2026, tá? Então, não tem problema nenhum, não é que você vai ter que ficar nesse perfil e não tem mais possibilidade de alterar, tá? Aí tem só mais uma última pergunta que eu vou direcionar para o Mauro. É uma pergunta que veio também de um participante anônimo, e aí fala o seguinte, Mauro: há algum estudo ou iniciativa da Vext destinada a permitir a adesão de cônjuges sem vínculo com o Grupo Novo Honor? Se sim, qual a previsão? Obrigado, Vini. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta anônima, mas obrigado pela sua pergunta. A gente sempre está estudando, né, possibilidades novas para ampliar o Plano Vext e as nossas soluções para mais pessoas, né, cada vez mais pessoas, né? Então, hoje, nas patrocinadoras, a gente já tem aí uma atuação bastante forte, né, bastante ampliada em todas as patrocinadoras, não só do Grupo Novo Honor, mas todas elas recebem aí o mesmo atendimento, as mesmas soluções, os mesmos produtos de forma igual. A possibilidade, no caso mencionado, a questão sobre trazer ou ampliar um plano de previdência para os familiares dos participantes, independente se é Novo Honor ou não, é uma questão que surge aí nas nossas discussões, nosso plano estratégico. Nós discutimos isso com o nosso conselho, nós avaliamos modelos no mercado que estão estudando essa possibilidade. Isso, por uma questão regulatória, implicaria, nós temos um plano a mais do que nós temos hoje, não seria o próprio plano Vext, seria um outro plano, onde as familiares poderiam ingressar. Isso precisa ter aí como premissa que o plano ele seja sustentável do ponto de vista econômico e financeiro e que a implementação dele não traga aí nenhum prejuízo para os participantes atuais. Então, é algo que a gente avalia sim, tá? Isso não está descartado. A gente fez esse estudo aí no passado, naquele momento ele não se demonstrou viável economicamente, mas é algo que a gente está sempre avaliando e estudando outras formas de atender as necessidades dos participantes. Então, muito obrigado aí pela sua pergunta. E reforço aí que as nossas preocupações, elas têm aí um embasamento objetivo e existe a demanda por parte dos participantes. Obrigado, Ivinho. Obrigado, Mauro. A gente chegou aqui ao nosso final, então a gente agradece as perguntas que não foram possíveis ser respondidas, tá? Então, a gente vai entrar em contato com vocês, se vocês se identificaram, a gente vai responder, tá? A gente chegou aqui no nosso horário, mas assim, fiquem à vontade também, se a gente não conseguir entrar em contato, vocês podem nos procurar, tá? Certamente a gente responde para vocês, passa as informações. Mas, novamente, muito obrigado. A gente está aqui na campanha, vai até o final desse mês, tá? Então, a gente volta a falar em breve, tá bom? Bom dia a todos, boa semana. Até mais, pessoal.